apresentar essa ferramenta, né? A ideia dessa palestra é trazer uma abordagem geral do Apache Airflow, né? E como foi o propósito de sua criação e como a gente pode usar nas soluções do dia a dia, como também até para fazer algumas brincadeiras de automação também. Bom, acho que aqui está fraquinho, mas tudo bem, eu boto aqui. Bom, meu nome é Gilson, trabalho com desenvolvimento web há mais ou menos 8 anos. Comecei a trabalhar com Java e nos últimos 5 anos comecei a trabalhar especificamente com Python. Em alguns momentos com as duas tecnologias também e com PHP em casos pontuais também. Nesses últimos tempos eu tenho trabalhado com soluções web diversas, tanto voltado para a área do governo federal e para a área bancária. Eu sou de Brasília, então lá normalmente você encontra projetos nessa modalidade. Como também projetos de startups, também algumas no Rio de Janeiro e outras também aqui em São Paulo. Como eu falei, eu trabalhando mais em sistemas sob demanda, aquilo que a gente já está acostumado a trabalhar, mas eu também gosto muito de trabalhar na parte de raspagem e mineração de dados também. Entusiasta de software livre, né? Eu acho que como todo mundo aqui, né? Tanto contribui com outros projetos, como também cria os seus próprios também. E eu participo ativamente na comunidade Python do Distrito Federal. Bom, o que seria esse Apache Airflow? Ele é uma ferramenta que ela foi criada justamente para fazer toda uma automação de workflow, né? Especificamente, ela foi trabalhada com workflow para trabalhar com automação de workflow de dados, certo? Esse workflow você pode escrever ele totalmente em Python, certo? E ele segue numa forma dessa estrutura de DAGs que eu vou explicar um pouco mais para frente, certo? Ele foi criado pelo Airbnb, principalmente para estar fazendo todo um tratamento e toda a questão de mineração e de tratamento de dados, principalmente que eles trabalham lá dentro, com a questão de comportamento de usuário, e, informações relacionadas a hospedagens. E no último ano e meio, se não me engano, acabou estendendo esse projeto para Apache, que ele está na incubadora do Apache. Ele foi desenvolvido em Python, né? Para quem for ver o código-fonte, ele segue essa stack de Flask, SQL, Alchemy e Jinja, né? E também ele acaba usando Celery para alguns outros modelos que eu vou explicar mais para frente. Existem outras ferramentas específicas que seguem esse mesmo formato, como o Luigi, que foi feito pelo Spotify. Mas é bom deixar claro o que ele não é, ok? Ele não trabalha com streaming de dados. Você tem ferramentas específicas em que vai ter fontes de dados de forma de streaming e que você vai estar preparando toda essa questão de tratamento de dados, fazendo um MapReduce, como ferramentas como Spark Stream e o Storm. Ele não transfere dados de uma tarefa para outra. Basicamente, esse DAG é um gráfico, que tem vários nós e cada nó seria basicamente uma tarefa. Então, ele não transfere necessariamente informações de um nó para outro. Basicamente, alguns metadados, mas não uma informação bruta em si. Tem formas de um nó trabalhar com dado e outro nó reaproveitar essa informação para fazer o que tem que ser feito. E, como eu falei, né, a Desk ela só transfere em metadados, então nada muito pesado. Bom, para entender o princípio de por que essa ferramenta foi feita, a ideia é que ela seja dinâmica. Então, todo esse workflow, por mais que você tenha uma interface gráfica, a ideia é que você use Python para fazer o workflow da forma mais dinâmica possível, que eu vou explicar mais para frente, ok? Tanto é que na documentação que ela tenta seguir um pipeline as a code. Ela é extensível. Claro que você tem toda uma API da ferramenta, mas ela oferece formas. Pode passar. Ela oferece formas de você estar estendendo isso, ok? Elegante porque os pipelines dela elas são muito claras e muito enxutas de se entender, né? Cada nó que você vai fazer ela é muito simples de se entender. E tem certas informações que você pode parametrizar com o template Jinja, né? Situações que você precisa fazer, por exemplo, um for de algum comando bash, que você pode usar o Jinja para renderizar determinada informação de uma variável, de um parâmetro. Então, quando você for executar esse grafo acíclico, essa DAG, ele já automaticamente renderiza o que você define
e fica muito mais simples de você reaproveitar. E é escalável, que você usa a mensageria e workers do Celery para você fazer toda uma orquestração das tasks que vão ser executadas. Bom, a instalação ela é bem simples. Aqui seria uma instalação mínima, ok? Vocês vão ver no PyPI que vai ter tanto o Apache Airflow quanto o Apache. Por que isso? Quando você tinha só o pip install Airflow, era justamente o pacote que era empacotado pelo Airbnb. Então, como há pouco tempo eles estão passando aos poucos esse projeto para Apache, ele já tem, se não me engano, a 1.8.0 é o Airflow e a 1.8.1 já é do Apache Airflow, que é recomendada a instalação principalmente pela documentação. Como eu falei, essa aqui é uma instalação mínima, para você começar pelo menos usar localmente a ferramenta, ok? Por exemplo, se você começar a preparar, por exemplo, alguns pacotes que você precisa executar, algum workflow, que você vai começar a acessar algumas informações do S3 ou do PostgreSQL, você pode fazer esse tipo de instalação. Na documentação tem vários outros formatos para você fazer essa instalação. Tem do PostgreSQL, tem do MySQL, tem do Google Cloud para trabalhar com BigQuery, entre outros, ok? A ferramenta ela pede que você define a pasta que vai ser a raiz do projeto do Airflow. Por padrão, ele define com a home Airflow, mas é sempre bom definir isso desde o início. Esse comando initdb, ele já cria o banco de dados, então como ele foi feito em Flask e SQL Alchemy, ele usa o Alembic para rodar as migrações que ele precisa para começar a guardar metadados dos workflows que vão ser executados. Por padrão é o SQLite, mas você pode configurar para um banco mais parrudo. E você pode iniciar um servidor local, que por padrão é porta 8080, mas eu deixei explícito aqui para vocês entenderem que pode mudar a porta livremente. Até aqui tudo bem, não sei se eu estou indo muito rápido, qualquer coisa vocês podem perguntar, ok? Bom, para entender um pouco de como funciona, é interessante entender os conceitos que estão por trás dessa ferramenta. Como eu falei, você meio que vai construir um workflow que dentro do Airflow se chama DAG, que é Directed Acyclic Graphs. Então é um gráfico, né, diretamente acíclico, em que você tem toda uma rede de jobs, que nesse caso, vou explicar mais na frente, que tem uma pequena diferença, em que você define cada nó vai ser um job que vai ter uma tarefa específica, e elas podem ser dependentes ou não. Vai ter certos nós que você vai ter uma interligação, que um nó A, para o B executar perfeitamente o nó A, ela tem que acontecer de forma, tem que ser executada com sucesso para ir para B, ou não necessariamente você precisa interligar o nó, você pode ter nós independentes também, né? Ele possui um agendamento próprio, então você pode criar inúmeros workflows, inúmeras DAGs. Então, cada DAG ela tem um agendamento específico, que eu vou mostrar mais para frente. Além disso, como eu falei, vou mostrar mais para frente, mas pela API o código fica bem enxuto, fica mais fácil de entender como é que isso funciona. Lembra que eu falei que a API do Airflow ele é extensível, então você pode criar, por exemplo, mais para frente que eu vou explicar alguns operadores em que já isola todo um código específico que você pode reaproveitar e a sua DAG não fica muito suja de coisas que você vai estar repetindo o código várias e várias vezes. Você tem os argumentos default. É basicamente um dicionário de propriedades, que você passa um dicionário via argumento para a classe DAG, né, que você instancia. E tem determinados argumentos que esse objeto ele repassa para os nós, que são argumentos padrões. Então, em vez de você ficar colocando os mesmos valores nas tasks que você vai criando dentro do script, dentro do módulo, você usa esses argumentos default para reaproveitar as propriedades. E aqui, essa é a parte muito importante, além da DAG, que é os operators. Então, ele que representa a tarefa no nosso workflow, né? Aqui na documentação você tem inúmeros operators. Você tem, por exemplo, vou mostrar um exemplo muito simples na frente, mas você tem operators para executar comandos bash, você tem operators para acessar informações do S3, do Google Cloud, do BigQuery, acessar
rodar queries no banco de dados, e entre vários outros, tanto da oficial, do Airflow, como também feitos pela comunidade que eles acabaram abraçando também. Okay? Eles são usualmente atômicos, mas nem sempre, mas por padrão eles são, né? Você pode configurar isso. E como eu falei, eles só trocam uma pequena quantidade de informações, que são alguns metadados, caso for necessário. Bom, aí você tem as tarefas, né, que é uma instância de um operator lá, né? Mostrando o código vai ficar um pouco mais claro, mas quando você, basicamente você declara uma variável que você cria um objeto operator, esse objeto instanciado é a tarefa que vai ser executada quando tiver um agendamento específico ou quando você executa manualmente, tanto na linha de comando quanto também na interface gráfica também, certo? E como eu falei, ele se torna, na prática, um nó do workflow que a gente está querendo construir. Bom, vamos fazer uma primeira workflow muito simples. É um caso só para a gente ter uma visão do todo. Bom, eu quero criar um workflow que ele só vai imprimir a data na saída padrão do console, né? Ou, por exemplo, no log, também que é registrado. Eu vou definir um sleep de 5 segundos e eu vou vou salvar a data que é gerada, ao invés de ser na saída padrão, eu vou salvar no arquivo texto. É muito simples. Então essa aqui é uma estrutura de como a gente vai definir nosso workflow, a nossa DAG, ok? Então aqui a gente tem, por exemplo, os argumentos padrão, né, como eu falei. Então aqui você define algumas informações que você não precisa repetir continuamente nas tarefas que vão sendo instanciadas no nosso workflow, ok? Então, por exemplo, é claro que isso não vai dar tempo de explicar, mas basicamente você pode ter cada tarefa pode ter um usuário específico que pode ter permissão de rodar também, ok? Você também tem a questão da data que vai ser iniciada. Aqui eu coloquei, por exemplo, 2 dias atrás, porque na documentação do Airflow ela diz o seguinte: ela só vai executar o Airflow a partir um dia depois que você definiu a criação dela. Então, se eu quero que essa DAG seja executada, por enquanto eu defino a data inicial, sei lá, para hoje ou ontem, mas quando eu for iniciar, eu posso definir em que momento ela vai iniciar e em que momento ela vai finalizar. Você pode definir um range de datas aí. E aqui, como eu falei, é o nosso objeto DAG, é o nosso workflow em específico, o grafo, que a gente tem que definir o identificador único, os argumentos padrão que a gente define aqui, ele é repassado para as tarefas, para a gente tá repetindo isso daqui toda vez. A gente define o intervalo de agendamento dele, então ele vai executar diariamente. E na execução de todo o workflow, se tiver algum tipo de processamento que está segurando de forma síncrona, então ele define um timeout de até 1 hora, ok? Definindo esse workflow, aí a gente parte, por exemplo, já para as tarefas em si, ok? Lembra naquele caso simples que eu abordei para vocês? Primeiro eu só quero imprimir uma data na saída padrão, então eu vou executar um comando no bash. Como é que eu vou passar para o Airflow que tem que ser executado o comando bash? Eu uso uma classe chamada bash operator. Cada criação de uma tarefa, você tem que definir, por exemplo, o identificador dessa tarefa também, ok? E também tem que ser única. Você define o comando do bash. Aqui eu não coloquei, mas dependendo da situação, você pode usar até o Jinja para, na execução desse workflow, o Airflow vai renderizar esse Jinja e na saída dele ele joga para o bash, isso daí. E aqui é importantíssimo porque eu defino que essa task está vinculada no escopo daquele workflow que a gente criou lá em cima. Aqui é a mesma coisa, o segundo é um bash operator, que eu só defino um sleep de 5 segundos. E se caso por algum motivo der errado, ele vai tentar no máximo 3 vezes aqui, ok? Então, para executar essa task 2, essa task 1 tem que ser executada com sucesso. Mas eu defino se ela depende dela ou não mais para frente, que eu vou mostrar para vocês. Mas o que eu defini aqui, que é para executar essa task sleep, ela depende de que esse print date seja executado com sucesso. E sempre associando ao workflow que eu criei anteriormente. E por final, eu peço para que ele salve a data no arquivo texto, que é basicamente, eu pego a saída dele, jogo para um arquivo TXT,
Também eu defino que se por algum motivo der alguma falha aqui, ele tem até no máximo 3 vezes. E aqui é a nossa última tarefa do workflow. Aqui que a gente faz aí as interligações das tarefas, ok? A gente vai interligar, por exemplo, da tarefa 1 para a tarefa 2, né? A gente usa esse set downstream do próprio objeto da task. Então, o que a gente faz? A gente aponta do 1 para o 2 e a gente interliga do 2 para o 3. Eu coloquei esse downstream para ser mais didático, mas se for ver na documentação, por exemplo, ele faz o inverso. Ele bota do task 2, set upstream task 1, né? Ele faz o contrário. Mas, no final das contas, acaba dando na mesma. E aqui, eu vou mostrar ele executando, mas basicamente, o Airflow, ele define por padrão. Lembra aquele initdb que eu mostrei para vocês? Além de ele criar a tabela, ele também gera um arquivo que é o airflow.cfg, que é o arquivo de configurações dele. E por padrão, ele fala que para esse meu script, que esse módulo que eu defini todo aquele código lá, por padrão ele pede para salvar dentro da pasta 10, ok? E aí o que acontece? Feito isso, eu faço uma execução na linha de comando, certo? Esse backfill. Você pode tanto fazer testes de execuções de tarefas específicas, de nós específicos, mas nesse caso eu escolhi executar ela de ponta a ponta. Então eu estou falando para ela executar a minha DAG do ID tutorial, eu estou dizendo que ela vai ser executada, por exemplo, nesse dia 30. Então, se for o dia de hoje, ele vai fazer essa execução. Ok? Deixa eu mostrar mais ou menos como é que roda essa DAG. Tá dando para ver aqui? Bom, vamos lá. Nesse caso, todos esses arquivos aqui que foram gerados, tirando a pasta DAGs, que é aqui, você precisa criar essa pasta manualmente. Todo esse arquivo Airflow, CFG, AirflowDB, que por padrão é o SQLite para uso local, e esse unit test que ele gerou aqui, o que acontece? Ele foi gerado quando eu fiz esse initdb, ok? Eu vou aqui abrir, eu vou entrar aqui na pasta DAGs, e aqui tem todo o código que a gente definiu aqui, ok? Bom, é ao vivo, então confiem que isso funcione. Você define aqui com backfill, que eu quero executar de ponta a ponta. Eu vou definir o nome do workflow. Vou definir que vai ser para o dia de hoje. Ele vai mostrar várias saídas aqui no log. Tem algumas linhas que são importantes que eu vou explicar um pouco mais para frente, mas ele está invocando um executor para instanciar o workflow. E instanciando o workflow, ele já instancia as tasks e já começa a rodar na ordem que eu defini. Então até aqui, ele já está rodando o Sleep 5 aqui, ele rodou, por exemplo, a data mais em cima, mas como é muita coisa, vai ser difícil de acompanhar. Mas a ideia é que eu quero que no final mostre a geração, por exemplo, do arquivo. Pronto, já rodou. Ele diz aqui para mim que foi executado um de um, nesse caso foi o último, né? E aqui foi 3 tarefas, 3 nós desse workflow que foram executadas com sucesso. Se eu for executar aqui, por exemplo, tem aqui a nossa saída. Nada mais que isso. É simples. Mas depois eu vou mostrar um exemplo de um pequeno projeto que eu fiz que é bem interessante o uso do Airflow, por exemplo. Bom, dessa questão do Airflow, você tem alguns comandos que são bem interessantes, que eu falei que além do initdb, para você criar, ou se você quiser resetar tudo e fazer tudo de novo, as configurações do Airflow, você pode usar o resetdb, ok? Deixa eu mostrar o help aqui.
você tem o backfill que eu falei, que ele roda todas as subseções do workflow, ou seja, ele roda todas as tasks do nosso workflow. Aqui ele lista todas as tarefas baseadas naquele ID. Eu quero saber quantas tarefas tem desse workflow que eu setei no parâmetro. Esse CLI é interessante porque, por exemplo, ele meio que ele faz meio que um cache dessa execução que eu fiz aqui. Se eu fizer uma alteração no código e rodar novamente, ele meio que ele vai executar o que já está cacheado. Então é sempre bom rodar esse clear para você fazer esse teste localmente. Aqui você pausa alguma DAG que está em execução. Essas variáveis eu vou explicar mais na frente, é como se fossem variáveis de ambiente dentro do escopo do Airflow. Você pode definir tanto variáveis de ambiente como, por exemplo, parâmetros de conexão do banco de dados, principalmente, que ele define alguns pools de conexão baseados nas tasks que ele instancia. Até o momento, assim, de comandos mesmo que podem começar a trabalhar, é basicamente esses. E principalmente também o schedule, que é justamente em situações que você for usar em produção, isso aqui é importante. Que aí você define cria uma instância de um objeto de schedule que ele vai justamente inspecionando todas as DAGs, os workflows que você tem lá naquela pasta, e ele vai executando dentro do agendamento que você definiu. Bom, em relação à arquitetura, é importante entender que do Airflow você tem tipos de executores que, na verdade, ele é realmente uma das principais bases do Airflow para você executar os workflows. O primeiro, a gente tem esse executor sequencial, que é justamente o default que a gente acabou de usar aqui, né? Ele é de uso mínimo, então ele acaba usando o SQLite e ele executa uma tarefa por vez. Então ele é bom para você ir construindo o seu workflow aos poucos e começando a testar em cima desse executor. Se for ver essa imagem, você tem aqui o WebServer que eu estou falando, é o interface gráfica também, ou a linha de comando que você pode usar, que eu vou mostrar mais para frente, a interface. Ele acessa o banco de dados, que seria o SQLite, e também você pode, mesmo que você não execute o schedule, ele meio que ele cria um por trás para justamente rodar aquela DAG minha que eu solicitei, certo? Feito isso, o executor sequencial fica justamente trabalhando nessa situação de executar uma tarefa por vez. A gente tem aqui o modo local, ele executa tarefas paralelas localmente, então no servidor só que ele executa isso, essas tarefas do workflow. Ele é gerado por schedule lá da mesma forma, ok? E ele escala verticalmente. Nesse caso, você pode configurar o banco de dados, um Postgre, uma SQL, ao invés do SQLite, ok? Então, assim, ele já está preparado para a produção. Se você já tem algumas workflows que você já quer usar em execução, você já pode começar nesse executor local aqui, prepara um banco Postgre ou uma SQL e pode preparar, ele vai acabar executando dessa forma, que ele pode criar um ou mais executores locais e um ou mais schedulers também, que você define lá nas configurações do Airflow. E ele não precisa de broken, né? Porque ele já acaba usando toda a estrutura do banco de dados. Agora, se você precisa de uma coisa um pouco mais parruda, você tem essa execução via Celery, né? Que ele executa as tarefas de forma paralela e de forma remota, que você pode definir servidores, como está exemplificado aqui, né? Ele segue a mesma estrutura do local, só que ele é um pouco mais escalável, ele escala tanto verticalmente como horizontalmente, ok? E ele precisa de um broker para definir toda uma fila de informações que ele vai passar via broker, e aí ele pode executar subprocessos paralelamente, certo? Então você pode usar um ou N servidores aqui. Mostrar mais ou menos essa interface, que você pode usar, como eu mostrei, tanto na linha de comando, como também na interface gráfica. Eu vou aqui executar um servidor local. As configurações eu estou usando o modo sequencial aqui, ele já define isso por padrão. E aqui ele já reconheceu que tem, por exemplo, um workflow já registrado nessa pasta DAGs aqui, ok?
Bom, essa é a interface do Airflow, que também pode ser usado para você tanto executar vários workflows. Quando você começa a usar ele, você vai perceber que ele traz várias DAGs, vários workflows aqui, que é os de exemplo que ele sempre traz no código-fonte. Então, assim, tanto na documentação quanto nos módulos aqui, eles são bem autoexplicativos, são muito bem comentados. Então, ele mostra como você usa, por exemplo, Bash, quando você faz branch de operadores, quando você usa HTTP, você pode, por exemplo, pedir para executar um script Python separado também, e assim por diante. O que a gente acabou criando está aqui embaixo, e aqui, por exemplo, ele mostrou que ele foi executado dentro dessa coluna de tarefas recentes, ele disse que foi executada 3 tarefas com sucesso. Deixa eu até aumentar aqui. E aí aqui você sabe que, por exemplo, se tem tarefas executando, tarefas que foram falhadas, se tem alguma tarefa, algum nó anterior que teve alguma falha, por exemplo, se teve, por exemplo, algum tipo de tarefa que pediu um retry e alguma que está, por exemplo, na fila, por exemplo, que nesse caso você trabalha no modo do Celery. Aqui ele mostra, por exemplo, quantas vezes foram executadas, por exemplo, nesse workflow ele diz que foi executado 2 vezes. Clicando aqui, depois eu vou explicar isso daqui. Mas clicando aqui você tem toda uma informação desse workflow e tem vários modos de visualização. Você tem esse modo de árvore, que ele mostra justamente os nós, né? E ele define aqui, por exemplo, quais deles tiveram sucesso ou não. Aqui está perto, aqui está muito misturado porque eu aumentei o zoom, mas aqui ele define, por exemplo, em qual data ou em qual hora, quais instâncias dessa task foram executadas. E aqui tem um status muito claro dizendo o que foi executado com sucesso ou não. E principalmente, ele já define aqui, por exemplo, qual operator é determinado nó, determinado job. Então, como é tudo bash, não tem nada de diferente. Tem esse modo aqui de grafo que é bem interessante, então você tem toda uma visão um pouco mais fácil de se entender. Então, como esse grafo é simples, não tem muito o que mostrar aqui, mas você pode ter essa visão como um todo. Tem a duração das tarefas. Aqui não tem muita informação porque só teve poucas execuções. Aqui foi tentativas de execução de tarefas. Deixa eu diminuir isso daqui. Agora tá. Não tem muita informação, mas você tem toda a informação de quantas tentativas determinadas tarefas foram feitas. Você tem um gráfico de Gantt para ter um tempo, em situações de quanto tempo durou a execução de determinada tarefa. Isso aqui é bem interessante para você ver se tem algum tipo de gargalo na sua workflow. E aqui você tem e por fim você tem uma visão geral do código. Você não precisa editar aqui. Na verdade, nem dá essa opção. Mas você tem uma visão aqui do como que é o workflow implementado. Ok? Bom, como eu falei, o Airflow foi criado pelo Airbnb e ela foi feita para justamente fazer algumas dessas tarefas de forma automatizada, ok? Então ele usa justamente em caso de warehousing data para justamente fazer limpeza, organização, para checar se os dados têm uma qualidade minimamente viável para fazer alguma análise dos dados, né? Como eu falei, eles fazem growth analytics, experimentações de dados para fazer teste AB, por exemplo. Esse daqui necessariamente eu não entendi muito bem, mas pelo post eles usam informações de envio de e-mail para definir mais ou menos o perfil de pessoas que estão recebendo e-mail, que estão realmente consumindo conteúdo. Sessionization é a questão de pesquisas, por exemplo, para definir métricas e também para fazer tarefas específicas de infraestrutura, como também fazer raspagem do banco de dados, fazer limpezas e assim por diante, ok? Tem vou até mostrar um outro exemplo, um projeto que eu fiz em cima do Airflow. Que qual foi a ideia? A ideia era justamente começar a
mais ou menos naquela ideia de fazer toda uma infraestrutura de dados. Uma das coisas que eu acabei fazendo é um projeto que eu estou começando a iniciar, que é para criar uma plataforma para que qualquer cidadão que tiver interesse em saber informações do seu candidato, ele pode colocar o seu nome, e aí essa plataforma vai ter várias fontes de dados, tanto dados do TSE, dados de algum processo judicial que está aberto publicamente, dados abertos ou do Serenata de Amor, algumas outras informações de dados abertos para tentar centralizar de uma forma mais amigável possível, ok? Uma das coisas que eu acabei criando, além de definir um scraping específico de metadados de notícia, foi por justamente criar um workflow para, primeiramente, que eu tinha feito, definir um workflow de dados para fazer a importação de dados do TSE. Só vou mostrar rapidinho aqui que meu tempo está acabando. Deixa eu iniciar aqui. Tentar mostrar mais ou menos o workflow que foi feito. Primeiramente, eu comecei a criar um workflow para importar os dados do TSE. Então, qual era a ideia? Para eu não ficar fazendo isso toda hora, eu poderia, sei lá, fazer um agendamento em um dado específico de 4 anos, em um período que os candidatos vão estar se cadastrando no TSE. E a ideia é justamente eu começar a fazer download de informações relacionadas ao candidato, em relação à legenda e questão a patrimônio, por exemplo. Isso daqui eu puxo isso no operador de HTTP, que ele faz um download. Aqui eu faço uma descompressão isso com via bash, por exemplo. Eu removo dados que não tenham necessidade. E aqui eu acabo usando o Python Operator para ele executar scripts para ler esse CSV e salvar tudo isso no MongoDB para eu consumir isso num outro projeto feito em Flask, ok? E o código está lá no GitHub, se alguém quiser depois dar uma olhada e contribuir com o projeto, é bacana. Bom, acho que é isso, né? Acho que o tempo acabou. Dá para mais um pouquinho? 10? Ixi, então acho que foi bem rápido, não. Então eu vou fazer o seguinte, já que tem um tempinho, eu vou rodar esse daqui. Eita, não quer fechar nem a prova. Que bom que já dá tempo de mostrar mais algumas coisas e aí quem tiver dúvidas também pode interromper, ok? Você já Bom, colocou esse cara lá no... oi? Já botou ele pra rodar no... Não, a princípio não, porque eu estava justamente executando localmente, mas tem como colocar o Airflow no Heroku e aí você deixar alguns dynos para estar executando isso, tanto especificamente para a interface do Airflow, ou alguns dynos de schedule para você usar o Celery também. Mas ainda não cheguei a colocar, vou justamente colocar para ver como é que o Heroku vai lidar com isso. Sim? Muito complicado você fazer o deploy desse projeto, pelo menos a parte do Airflow. O deploy do Airflow, não. Deixa eu até mostrar aqui, que a instalação dele não é complicada. Porque aqui, por exemplo, aqui você tem essa instalação mínima para você usar localmente, mas ele também tem plugins para você usar justamente, como eu disse anteriormente. Se você quiser acessar alguma informação do S3 e acessar alguma coisa do Postgre, tanto consultar informações do banco de dados, ou se você quiser usar ele com o local executa lá, você pode fazer esse tipo de instalação e aí está tudo certo, ok? Uma pergunta, eu vi lá a questão de escala horizontal, lá na empresa de trabalho eles usam Airflow, eu não conhecia muito, não. Como que é relacionado, por exemplo, os workers com as, por exemplo, eu quero subir várias estampas, e eu
outro, se te dá um cenário de problema. Por exemplo, normalmente tem tarefas que rodam acessando o banco de dados, só que tem empresas que não permitem o acesso de banco de dados externamente, né? Uhum. Então, eu colocaria um worker lá do lado do banco de dados para ele captar essa informação. São duas perguntas, na verdade. Como que eu relaciono a instância, por exemplo, o server, aquele worker, e como essa informação é passada para a interface do worker para a interface? Ele faz via REST? Como é que funciona isso? Nesse caso do Celery, como ele segue aquele padrão do AMQ, que ele manda as informações do workflow e quais tipos de tasks vão ser executados, que como ele vai passar toda essa execução para o Celery. Então, se ele já está no servidor com o banco de dados, lembra aquelas variáveis que você pode definir, como se fossem variáveis de ambiente dentro do Airflow? Tanto é que eu fiz no projeto aqui. Eu criei umas variáveis que definem os dados de conexão de um outro banco de dados, no MongoDB, e aí, tanto separadamente, de forma separada no servidor ou localmente, se ele tiver permissão, ele acessa. No seu caso, como já tem permissão de acesso no mesmo servidor, o Celery já vai conseguir acessar isso sem problema nenhum. Mas a variável, por exemplo, eu tenho 3 servidores. Como eu determino quais tarefas rodam naquele server? Tem variável de ambiente também? Eu tenho que botar isso? Não sei se você conseguiu entender. Por exemplo, eu tenho 3, Não. 4, 5 servidores. Por exemplo, vou escalar isso, né? Sei lá, tenho 5 servidores. Eu quero que a tarefa menos pesada rode no servidor do tamanho X, uma tarefa mais pesada, ou ele vai rodar todas as tarefas em todos os servidores. Essa é a minha questão. Se eu consigo direcionar para qual server roda. Olha, direcionar para qual server agora não sei exatamente, mas você tem como, por exemplo, definir um pool específico de quantas tarefas paralelas têm que ser executadas, por exemplo, ou por servidor ou até por task, por job em si. Dentro, sei lá, no Airflow, na importação dos dados do TSE, eu quero que ele crie no máximo 3 instâncias, que é o limite de pool que ele tem. E aí é o Airflow que vai estar sabendo, em cima daquela comunicação que eu mostrei, qual servidor vai estar disponível para receber esse job para ser executado no Celery, entendeu? Tá. Então o próprio flow já gerencia. Se consegue definir isso explicitamente, eu não consigo te responder. Não, legal. Okay? Valeu. Respondendo à pergunta da instalação, além de você fazer a instalação, ele pede basicamente que você define qual vai ser o home do Airflow para definir alguns arquivos que ele vai criar. Aqui você faz uma inicialização do banco de dados, mas como é localmente, por padrão é SQLite, mas ele cria um arquivo que é o Airflow CFG, você define os dados de conexão, por exemplo, do PostgreSQL. Quando ele faz o initDB, ele prepara tudo para o banco de dados. Tanto é que vocês chegaram um pouco depois, o Airflow ele é feito em Flask e SQL Alchemy, ele usa o Alembic para rodar essa base de dados que ele usa para armazenar os metadados dos workflows executados, entendeu? E aqui você executa um servidor local, mas você pode preparar isso de outra forma também. Que isso daqui, na verdade, não vai ter tanto... Não tem, a demanda específica não fica concentrada na interface, tanto é que você não precisa escalar isso. Principalmente quando você usa no modo local e no modo Celery, a interface é só para facilitar. Então, quando você executa, ele manda isso, ele já libera a interface, o painel administrativo, então você não precisa preparar, tornar a interface gráfica muito parruda. Quantos artigos, não? Eu não sei, só ia fazer uma observação, eu também estava pensando uma questão do colega ali, mas eu não sei se você às vezes tiver um acesso a SSH, eu imaginaria fazer uma operação em teste, você conecta lá direto onde você quer e só deixa ele para orquestrar a execução. Mas, enfim, você põe o comando SSH, faz o comando, traz as informações de volta no seu servidor. Estava pensando numa situação muito parecida com a sua, às vezes eu quero direcionar uma operação especificamente para aquela máquina e ela não é full do workflow. Talvez essa seja uma solução suja e rápida. Na verdade lá não queria acesso a SSH, cara, essa é uma questão. Eu não tenho tanto, mas enfim. Mas A solução mais suja e rápida seria tipo, põe o comando bash SSH, executa e faz download dos dados direto. Você me lembrou de um caso, eu estava trabalhando na época com a Kedu, né, e justamente com a Fundação Alemã, a gente estava justamente criando um workflow para pegar dados específicos de um sistema que eles estavam construindo para fazer aplicação de provas. Então a gente puxava as informações do MongoDB,
E aí eu tive que criar todo eu tive que fazer isso tudo no Python, porque não tem um operator para o Mongo, só tem para banco relacional. Mas, por exemplo, eu tive que puxar algumas coisas do BigQuery, não, do outro banco, o PostgreSQL, também eu não tinha acesso, mas eu tinha o SSH. Mas, de qualquer forma, isso aí é inerente da ferramenta, Na né? verdade, eu nem tenho acesso. Na verdade, a ideia é ser desacoplado mesmo, porque imagina se fosse um autoscaling subindo 10 máquinas, fazendo as tarefas dos workers do workflow. Eu nem tenho como controlar isso de SSH e acessar essas 10 máquinas, porque pode ser que essa máquina agora exista e daqui a 10 minutos ela não exista mais, entendeu? Por isso É que é ser algo bom, desacoplado mesmo de por isso que é bom do verificar Celery. executando lá e o Celery ele tem um concurrency lá. Você tem tanto o histórico do Airflow em si, que ele salva no banco, então tem o histórico do próprio, sei lá, do RabbitMQ, você tem o histórico lá do que foi enviado, e quando foi enviado e quem foi enviado. Você pode até definir permissões de quais tipos de usuários podem executar tanto o workflow como um nó específico também. Mas isso eu não cheguei a precisar a esse ponto, né? Mais alguma dúvida? Eu tenho. Sim. Essa interface dele, você tem alguma API para injetar informação nela ou ela é exclusivamente das tasks? Porque ele diz Como assim, o assim? estado da execução, ele tem umas formas de visualização do fluxo, né? Sim. Isso é fechado com uma análise de como que ele se comporta com as tasks ou tem uma API de log que eu posso, meio análogo ao que a gente faz com o Sentry, por exemplo? Eu posso injetar algum estágio lógico em vez de ser só focado nas tasks? Olha, a API para acessar diretamente as informações não tem, mas você tem como acessar pelo log, por exemplo. Por exemplo, deixa eu rodar a aplicação aqui que eu tinha feito antes. Em que, por exemplo, você tem... Eu criei um script simples para pegar aquelas informações que eu disse, e aí ele gera um log em cima disso. E ele define, por exemplo, que ele executou nó tal, e ele está no estado tal, e aí, se ele tiver alguma saída específica, ele define que foi rodado com sucesso. Como eu já rodei antes, ele meio que ele usou um cache disso, né? Mas, por exemplo, aqui ele me diz aqui que ele executou todo o workflow, quais tarefas estavam em espera, quais estavam sucedidas, mas como está em cache, quando você executa, por exemplo, pela primeira vez, ele define se determinado nó foi executado ou não. Você pode até, por exemplo, usar o stack do LK para ler esse log e você ter uma informação mais limpa sobre isso. Mas a API específica para você acessar as informações ainda não tem. Bom, deixa eu aproveitar e executar deste daqui. Bom, como vai dar tempo, é uma coisa que no próprio projeto que vocês podem verificar no GitHub, depois eu boto o link aqui, uma coisa que é meio ruim, pelo menos, que eu fiquei incomodado, que quando você cria módulos e bota na pasta da deck, aí vem aquela questão, como é que eu vou versionar isso? Como é que eu vou manter essas mudanças do workflow? A forma mais simples é você usar esquema de pacotes do Python mesmo, né? Tanto é que não achei muitas informações, eu vou até criar um post sobre isso, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu tive que criar usar todo o setup tools para você empacotar todos os módulos que eu criei aqui, porque é mais rápido você fazer toda uma implementação usando o Python Operator do que você criar um operador customizado. Você pode fazer isso em um outro nível, mas uma necessidade mais rápida você pode fazer, por exemplo, dessa forma que eu fiz aqui. Deixa eu abrir aqui o código, que aí já mostra para alguns outros tipos de operators, mas também mostra uma forma bacana de você criar DAGs que ficam fáceis de manter e você consegue deixar isso versionado e muito mais organizado do que botar tudo numa pasta só. Tá conseguindo para ver aqui um pouco essa árvore aqui? Bom, basicamente o que eu procurei organizar, que eu criei, essa aqui seria a pasta do projeto. Aqui tem o pacote de alguns processos que eu defini o nome, que são meio que classes específicas para processar informações.
e elas são invocadas via Python Operator. Então, esse módulo aqui, nada menos é do que o próprio workflow que eu implementei. Então, aqui tem algumas informações específicas aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Tem certas informações que eu setei aqui para deixar explícitas, mas, por exemplo, aqui eu acabo usando variáveis dentro do Airflow para, por exemplo, eu defino, ou tanto na linha de comando, tanto na interface gráfica, sei lá, a data que eu quero que puxe os dados. Eu pedi para puxar os dados de 2014. Se eu quiser, posso mudar isso tanto na execução quanto deixar fixo na base de dados do Airflow. Definir algumas informações específicas do caminho para eu baixar. Então, assim, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu estou definindo algumas configurações básicas, incluindo fazendo a conexão com o banco, certo? Isso daqui só é para uso local. E aqui eu estou instanciando uma classe que eu criei, que é para justamente ele fazer todo um processamento via Python, né? Mas isso não é especificamente do Airflow. Isso daqui é uma dica de como você pode tentar fazer coisas que talvez os operators do Airflow não oferecem, mas que com execução do script Python pode resolver. Eu faço a criação da DAG, eu defino algumas configurações padrão aqui para ser replicadas para as outras tasks. Isso daqui é interessante porque na época que eu estava construindo isso, eu queria ter uma visão geral de todo o workflow. Então, beleza, primeiro eu vou fazer o download disso, depois eu vou descomprimir e fazer tal e tal coisa. Esse operator é um operator mock, tanto é que ele não faz nada. O interessante é que quando você vai na interface gráfica, você consegue ver todo o processo e não necessariamente você precisa construir alguma coisa. Você bota um dummy aqui e fica bonitinho para você visualizar, que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse caso é o bash, que eu só faço o download do arquivo aqui baseado na URL que eu coloquei aqui em cima. E se vocês forem perceber, aqui eu já estou usando o Jinja. Eu defino os parâmetros aqui embaixo e quando for instanciar esse operator e executar, ele vai usar o Jinja para renderizar baseado nos nomes e aí ele vai executar o download baseado no que eu passei. Uns dummy operators para eu definir algumas coisas que eu vou sobrescrever em cima, né? Por enquanto são só exemplos. Faço eu descompacto o arquivo zip e eu faço alguns outros tipos de ações aqui. E aí no final eu uso o Python Operator, né? Nesse caso é o próprio objeto que eu criei lá em cima do processador, lá, do processor lá, e eu peço para invocar um método run. Mostrando aqui na estrutura de arquivos, eu criei um pacote processos em que eu defini, por exemplo, algumas informações que eu vou usar para fazer, tem toda a lógica de execução do Python, né, do script aqui para executar no operator do Python. Então aqui, por exemplo, essa classe ele vai usar o Rose, que basicamente eu leio o CSV e preparo ele para o Python já usar o PyMongo para setar isso no banco de dados. Então assim, isso daqui é uma classe Python normal, que você faz toda uma preparação, como eu fiz aqui, de extração, de ler arquivo, e que lá nesse import, ele vai executar isso aqui com um objeto que eu instanciei, .run, que nada menos é do que um método run que eu criei, que está aqui em cima. Okay? Isso aqui eu precisei, tanto nesse caso, como também na época da Kedu, que eu tinha que pegar informações do MongoDB, fazer toda uma limpeza, um tratamento, salvar isso nas tabelas do BigQuery e, além disso, via operator que o BigQuery tem, eu rodar algumas instruções SQL para gerar relatórios, né? Então, beleza. Nesse caso, como não tem o Mongo, eu aproveitei já do que tinha do Python e executei isso. Bom? Ok. Então, gente, é isso. Então, aqui tem meus contatos. Qualquer coisa, quem quiser entrar em contato comigo, tem e-mail, tem o GitHub, que tem lá o projeto, o telefone. E é isso. Se tiverem mais algumas dúvidas, a gente pode conversar lá fora. Obrigado.